Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde. Louvamos a Deus por mais esta grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui reunidos nesse café à tarde. Queremos aqui dar as boas-vindas a cada um de nós aqui, não é? Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor. Nós estamos nesse momento assim tão bom, que é o momento de nós nos reunirmos e estudarmos a palavra do Senhor, tomando esse café, né? E de maneira tão descontraída. Está servido? Nós temos aqui estudado o livro de Atos dos Apóstolos, temos comentado, né? E é muito importante você pegar sua Bíblia aí também, ler a sua Bíblia. Se você não participa online, ao vivo, você certamente vai ver o vídeo posteriormente, e aí você pega a sua Bíblia e vê o nosso bate-papo aqui. Se você quiser dar alguma sugestão, alguma coisa, você tem toda a liberdade. Nós vamos então com um breve resumo daquilo que nós já estamos estudando. Amém? Deus abençoe. Então, nós estamos lendo o livro de Atos. Estamos no segundo capítulo. Já falamos, né, do batismo no Espírito Santo, da pregação de Pedro. E agora nós vamos falar da comunhão dos cristãos. E vai estar no versículo 42. Então, nos acompanhe, né? Como diz a Aline, se você está pronto, vamos começar. Bom, vai falar sobre um assunto, gente, que é de extrema importância para nós como igreja. E é um dos principais alvos do diabo, tentar e querer destruir. Qual é? Comunhão. A comunhão. Né? Porque na comunhão, todos unidos formam a igreja. Se ele conseguir quebrar essa unidade, ele simplesmente começa a quebrar também os objetivos da igreja. Então vamos lá. No Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, né? Agora, esses 5 versículos, tem muita coisa aí, gente. O que você pode verificar nesse versículo e o que eles mostram, o que eles revelam para cada um de nós, né? Vamos começar pelo versículo 1. Vamos ver. Eles o quê? Perseverar. Ou, aqui na minha leitura, eles se Dedicavam. dedicavam. Mas eu gosto da perseverar, porque para você ter comunhão, você precisa Perseverar. tem que perseverar, porque não é fácil ter comunhão com os irmãos, né? Cada um tem o seu jeito de viver, o seu modo de pensar. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles se mantinham firmes ali, né? Eles se dedicavam, né? Perseveravam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, eles estavam sempre juntos. E eles comiam juntos. E eles oravam juntos. Essa versão de perseverança é importante porque você não desiste, né? Por mais lutas, por mais tempestades que estão te empurrando, estão te abatendo sobre você, sobre eles aqui no caso, que eles estavam sendo perseguidos, né? Eles perseveravam. Eu também gosto dessa colocação,
porque em tudo tem que haver também dedicação, né? Quando você se dedica a algo, você persevera nele, né? Porque pra gente se dedicar a alguma coisa, a gente coloca como foco aquilo ali, como prioridade. Porque se você não colocar como prioridade, as outras vai aparecer muitas coisas para tirar você do foco. Mas quando a gente tem o foco, né, no ensino, na comunhão, você coloca aquilo como prioridade porque sabe que é a vontade de Deus, então exige um certo esforço, exige uma certa atenção nossa, né? Porque a vontade nossa hoje é uma, amanhã é outra. E com certeza Satanás vai fazer aparecer várias coisas para tirar você do seu foco. Mas é nessa hora que a gente tem que estar atento, porque é um trabalho teu, individual, de dar prioridade àquilo que tem um verdadeiro valor. Né? Agora, quando fala aqui que os ensinos, no que se baseava o ensino dos apóstolos? O que se baseava? O que vocês acham? Tá comendo. Aliás, também. Bom, começou com a boca cheia, não dá para falar, né? Mas você pensa aí, no que se baseava? Porque ele fala assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E qual é a base do ensino dos apóstolos? A Era o gente tem ensinamento que de pegar Jesus, tintim por né? tintim. É. Isso. Eram os ensinamentos de Jesus que eles tinham recebido. Isso. O ensinamento, a instrução, como é que eles tiveram essa base? Eles participaram ativamente do ministério de Jesus enquanto ele esteve na terra por 3 anos e meio. Jesus preparou eles por todo esse tempo para que eles pudessem receber toda a instrução, não a instrução humana, mas a instrução daquele que veio assumir a sua posição como Messias, como Salvador do mundo, e trouxe os princípios básicos para uma vida cristã, para um caminhar na direção de Deus e também para a gente ser co-herdeiro da glória. Ou seja, ele mostra tudo que a gente precisa saber e praticar na nossa vida para a gente poder ser ávidos de estar, de entrar no reino do céu. Então, a base, né, dos ensinos dos apóstolos era baseada naquilo que eles receberam. E eles receberam de Jesus. O apóstolo Paulo, lá por ocasião da ceia, disse assim, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E isso deve ser uma prática de vida nossa. O que nós recebemos do Senhor. Mas o ensino dos apóstolos é o que ficou para a igreja. Sim. Que estava sendo instituída ali, Era né? o princípio básico. O princípio básico para a igreja. Por quê? Porque ali tinha muitos judeus, principalmente a igreja de Jerusalém. Tinha o costume. E aí tinha todo aquele costume judaico. E ali foi como se eles tivessem que peneirar, né? O que vai ficar para nós agora? Porque já não havia mais sacrifícios. Era, né? Imagina. porque junto com aquilo que Deus mandou, se colocou muitas tradições que não tinha nada a ver com os mandamentos de Deus, né? Como aqueles rituais de lavar a mão, lavar pé e aquilo tudo, né? E ali os apóstolos tiveram que ver, ir filtrando tudo aquilo. O que era bom, né? O que era importante. Não era mais necessário por causa de Jesus. De Jesus que tinha vindo, o Cordeiro de Deus tinha vindo. Então já não havia mais o sacrifício, né? Não havia. Nem era se esperado mais por sacrifício nenhum. E Jesus foi o sacrifício. E ali depois aqueles rituais todos, né? De não poder comer certos animais, um monte de coisa da circuncisão. E ali eles foram destrinchando aquilo tudo que era importante para que a gente tivesse comunhão com Deus através de Jesus Cristo e nada mais, né? Agora a gente vê uma coisa que é muito maravilhoso de se pensar, é que a Bíblia diz que Jesus ele veio para cumprir, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. E ele cumpre a lei e começa algo novo.
Porque a gente pode observar em que em várias ocasiões Jesus, quando se apresentavam para ele a tradição, né, ou os princípios do judaísmo, do cumprimento da lei, como ela disse aqui, o lavar as mãos, o sábado, né, a gente vê que o próprio Senhor começou a quebrar isso. Não é que ele simplesmente veio aqui para descumprir, ao contrário, a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, mas ele para mostrar que a tradição não é importante, e sim o Salvador, né? Ele Tanto falou, que ele vem eu e sou o Senhor eu sou o do Senhor do sábado. sábado, né? Quando fala que você está curando no sábado. O quer dizer, sábado é ele, veja o radicalismo né? Não, é tão porque... grande da tradição da lei, que não podia fazer o bem no sábado. Porque virou muito ritual. Eles eles tinham perdido o entendimento que tudo aquilo ali que era feito era como um prenúncio, uma amostra do que Deus iria fazer. Iria fazer. Eles perderam esse sentido dentro deles. Aquilo Né? virou Aquilo virou Deus. isso, Próprio eu Deus tenho pra que eles. agir assim, assim, assim. E acabou tirando a questão do amor de Deus, a misericórdia de Deus. Tudo foi embora, porque eles tinham que seguir aquele ritual à risca. E Jesus veio para mostrar que, calma aí, você tem que cumprir a lei, mas... O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ó, nós temos mais um visitante que está chegando na porta ali, mas ele já saiu de novo. Agora, veja, a gente pode lembrar alguns momentos que Jesus mostra e que ele faz mostrando a importância da presença e da graça que estava sendo manifestada ali entre os discípulos. Quando os discípulos vai lá e estão com fome, colhem espigas de milho e começam a comer, e a Bíblia diz que isso era um dia de sábado. E aí então o próprio Jesus, ele pega e usa e mostra para eles nas escrituras o seguinte: vocês não viram que Davi era uma coisa extremamente perigosa para qualquer pessoa, né, entrar na área do santo, não é do santo, na área do santo, onde estava ali o candelabro, onde estavam os pães da preposição e o altar do incenso, que ele disse assim: Davi, quando teve fome, entrou E comeu. e pegou o pão da preposição e comeu. Isso não foi imputado para ele algo que pudesse destruir a vida dele. Jesus estava mostrando ali, quebrando algumas coisas que a tradição ficou mais importante do que a presença de Deus, do que cumprir realmente a lei. A tradição estava muito mais importante, e Jesus veio mostrar que o coração do povo tinha que ser exatamente de fazer o bem uns aos outros. Ele falou: não é lícito fazer o bem no sábado. Você deixa o seu burrico lá passar fome no sábado, ou você não desamarra ele e leva ele para comer? Então, você acha que está fazendo um bem, quanto mais aquela que andava encurvada, ou aquele que tinha a mão mirrada, tudo isso Jesus fazia questão de curar no sábado. é no sábado. É, E não só isso, né? Ele também, de certa forma, ele vai lá e começa a mostrar os verdadeiros valores, que os valores que estavam se perdendo. Por exemplo, ele chega lá na frente do templo, diante do templo, e vê lá os cambistas, vê lá os caras vendendo, ganhando dinheiro, com relação até mesmo ao crédito das pessoas que iam lá para orar no templo. E eles estavam lá, ele vai lá e diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Ele vai lá e expulsa todos, desce a marreta neles, expulsa eles de lá, porque aquilo não é lugar de comércio. Então o que ele está querendo dizer? Que o local da presença de Deus não é lugar de comércio. E a gente tem visto isso de montão, né? Tem visto isso de montão. Sim, pai, Então, o que eles tinham perdido também é que eles não viam mais aquilo tudo, não faziam tudo, não iam para a sinagoga para cultuar a Deus. Não era mais um culto aquilo ali, né? Era como se fosse uma... Não todos, né? É. Os que eram sinceros acabaram crendo em sim, Jesus. Mas tinham muitos ali que tinham aquilo ali para se engrandecer. Ó, como ele segue direitinho o ritual. Então virou mais um
época para se mostrar o quanto era santo e... E uma Tá coisa, parecendo algumas gente, igrejas hoje em dia, que Deus nos e guarde, né? uma coisa que era Deus não era o primeiro. de particular, É. era particular entre os fariseus, os sacerdotes. Só eles tinham, né, ali o acesso às escrituras. Só eles tinham acesso a ler e ver os conceitos que Deus deixou para que o mundo pudesse andar neles. Ou seja, eles detinham esse conhecimento e muitas vezes ensinavam aquilo que lhes era conveniente. Né? Você vê que Jesus abriu as portas disso, porque hoje a gente tem acesso à palavra, tem acesso à instrução livremente e muita gente hoje nem se atém a isso, nem busca. Eu creio que na época havia pessoas que queriam conhecer, mas é como a própria Igreja Católica também instituiu isso por um longo tempo que só eles detinham as Escrituras. E quem lesse as Escrituras ou fosse falar das Escrituras era considerado herege e até mesmo morria na fornalha. Né? Então, Jesus, então, quando ele cumpre a lei em si mesmo, ele cumpriu toda a lei que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, e agora ele inicia um novo processo, muito mais aprimorado, né? E claro e amplo, para que a gente possa aprender. E é exatamente aqui que é o fundamento dos apóstolos. O fundamento é baseado naquilo que o próprio Jesus ensinou, primeiro aos judeus, né? Que era só judeus que tinha ali, mas a extensão desse ensinamento é para a igreja, porque quando ele fala esse ensinamento é para o judeu, mas ele estabelece ali a igreja. A igreja foi estabelecida como judeus, porém a amplitude da igreja, ele logo providencia um apóstolo dos gentios, para que isso seja extensivo a todos nós, chegue até nós, até o dia de hoje. A Veja todos só que quantos o Senhor Jesus chamar. Veja só que, só um pedaço aqui do versículo 42, o quanto a gente já tem aqui visto. Tem muito mais coisa, gente. Agora, tem uma outra coisa, e é o que nós falamos aqui, que é uma das principais coisas, principais alvos do diabo, e a comunhão. E a comunhão. Porque a Bíblia diz assim que um cordão de 3 cordas não se quebra não se quebra facilmente. facilmente. É exatamente isso. As pessoas unidas num só propósito. Hoje mesmo eu ouvi um comentário de que as pessoas não podem ter o mesmo pensamento. Talvez ele estava falando em termos de instituição, não estava falando em termos de igreja. Mas a Bíblia ensina que nós devemos ter um só coração, um só espírito, um só ensinamento, né? A gente deve ter o mesmo modo de pensar, diz a palavra do Senhor. Mas o mesmo modo de pensar segundo a palavra, não é segundo o as conceito humano. invencionices dos homens, né? Então eu creio que eles estavam falando a respeito de pensamentos relacionados ao que nem eles estavam falando, né? Que nem, por exemplo, tem igreja que acha que deve ter 1 hora, igual ele falou da igreja dele, né? Que tinha 1h30 de louvor. Tem igreja que acha que é só meia. Então, nisso aí, então nisso aí, não precisa ter o mesmo pensamento mesmo, né? Não, com certeza. Isso aí é coisa humana, né? Uns aguentam ficar ali 1h30 num louvor, outros não aguentam, outros já gostam de um culto mais resumido, né? Então é nessas coisas. Agora na questão da palavra, né? Da santidade, do andar com Deus, da comunhão, porque muitas vezes as pessoas brigam por besteira. Particularidade. Né? Olha, já teve igreja que dividiu por causa de assento de banco. Né? Tem igreja que eu já vi igreja, uns irmãos uma briga com o outro, que um queria levar um frango assado e o outro também queria levar o frango assado. E aí, sabe, essas coisas aí, né, que, sabe, a gente tem que aprender a se calar, né? Agora, quanto
a doutrina da palavra, o que a Bíblia ensina, aí não, a gente tem que ter um acordo ali de ver o que, vamos ver o que a Bíblia diz, né? Vamos ver o que a gente entende disso aqui que a palavra está ensinando. Porque também não é assim, cada um anda segundo o seu pensamento. Não, não pode ser assim. Eu fico rindo aqui, gente, porque a gente vai vendo e a gente vai ficando um monte de coisas aqui, a gente fica assim, querendo, né, falar e tal. Eu vi aquele ar também regalando o olho, querendo falar algo, então é importante, né? Não, o que eu tava vendo aqui, né? Do segundo versículo, que em cada alma havia temor. Temor. Eu acho que o que às vezes falta muito dentro da igreja, por parte de nós, né? É temor. Temor. Né? Porque eles tinham temor ao Senhor, porque eles amam. Não é temor medo, é temor amor, é temor respeito. Conhecer Deus. Né? Porque conhece quem é Deus o Senhor. teme. Quando eu sempre tive temor dos meus pais, eu não tinha medo deles, eu tinha respeito. Mas o temor tem um pouquinho de também, medo, né? Você imagina, você sabe que você serve um Deus que tem todo o poder. Né? Que nem Tem que no ter Velho uma Testamento. mistura, é uma mistura. É, que no Velho Testamento entrou lá, eu estou lendo o Levítico, entrou lá o Nadab e Abiú, e saiu fogo de Deus e matou eles, porque eu não sei, diz que ofereceram fogo estranho. O que é esse fogo estranho nós não sabemos, né? Então, a Bíblia não revela. E a gente sabe que esse Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Né? É aquilo que a gente estava ouvindo, que a gente achou muito interessante, né? no podcast lá do UB. Que ele estava falando do perigo que a igreja está correndo, dessa super graça, né? Deus é amor. Da hipergraça. Não, você não precisa abandonar o pecado. Deus é amor. Deus é amor. Não, Deus é justiça também, né? E juízo. E quando você peca, você está saindo debaixo da mão do Altíssimo. Você está indo para debaixo da mão do Satanás. Você está falando para Deus, não. Se você aconchega todo dia, aconchega o pecado na tua vida, já está saindo da comunhão com Deus, primeiramente, né? E com relação a essa parte aqui da comunhão, tem uma coisa maravilhosa que acontece. Todos nós, todas as pessoas, elas são um ser único e individual. O tratamento de Deus, ele é individual para cada um. Não é coletivo, é individual. Ou seja, ele se relaciona com você e comigo individualmente. E nós, como seres individuais, temos divergências de pensamentos, né, de comportamentos. Um entende uma coisa, outro entende outra. A gente diverge em diversos assuntos, porque cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de agir, cada um tem um modo de enxergar as coisas como elas são. Outros enxergam de outro jeito. Mas o maravilhoso de tudo isso, sabe o que é? Por exemplo, como seres individuais, cada um de nós tem a sua própria vida. Cada um de nós tem a sua própria alma. E cada um de nós tem o seu próprio espírito. Porém, a maravilha de tudo isso, para que haja uma convergência e um só modo de pensar e um só pensamento, é que Deus deu um único espírito para todos. Por isso que ele fala para a gente ter o mesmo modo de pensar. Por isso que a comunhão é possível, né? A comunhão é possível porque o Espírito é o mesmo. Somos divergentes na carne, mas Deus no Espírito nos une a um só pensamento, a uma só fé, a um só batismo e a uma única só salvação. Quando a gente dá lugar ao Espírito, a gente tem comunhão com o outro. Quando a gente certeza. dá lugar para a carne, a gente vê o pelinho que tem na testa do irmão que incomoda. E é isso que o diabo quer destruir. Porque o que ele faz? Ele cutuca as divergências. Ele cutuca as nossas divergências. Ele vem falar conosco, ele vem soprar nos ouvidos da gente de acordo com as nossas divergências. O outro falou uma coisa que você não concorda. E aí você rompe a ligação com ele porque ele não concorda ou porque você não concorda. Então, o que acontece? Estão buscando isso em Deus ou estão buscando no seu próprio ego? Então, o que acontece? Mas a palavra de Deus não erra. Quando Deus dá o mesmo Espírito Santo, por isso que Jesus, antes de esse assunto aos céus, ele sopra nos discípulos e diz assim: receber o Espírito Santo é único.
é um só Espírito. Né? É um só Espírito e uma só fé. Não é várias fés, não é vários Espíritos, é um só em nós, em mim individualmente, nela individualmente, por isso somos chamados de igreja. Por que a gente é chamado de igreja? Porque nós somos um corpo cujo Cristo é o cabeça da igreja. E somos a igreja de Jesus, que tem o mesmo Espírito, independente de como somos individualmente ser pensantes. A gente pensa, decide, mas quando a gente entra na atmosfera do Espírito, a gente tem que ter o discernimento e o entendimento de um só Espírito. Porque a palavra de Deus é lida em todo mundo. E ela é compreendida na questão espiritual por todo mundo. Porque por isso há muitas conversões no mundo inteiro. Porque o mesmo Espírito é que convence as pessoas do pecado, do erro e da justiça. Não é? Aqui nós estamos fazendo, estamos em comunhão, estamos no ensino dos apóstolos e estamos no partir do pão, né? Só na oração que não. Nós estamos aqui no partir do pão. Aqui, mas já oramos nosso junto café. hoje, né? Mas eu acho interessante isso, quando ele fala que são princípios básicos, ele chama isso de doutrina dos apóstolos. Ele chama isso aqui é ensino dos apóstolos. Comunhão, partir do pão e as orações. Ou seja, hoje a gente vê muita falta de senso de misericórdia. As pessoas podem até, o próprio Jesus, a própria palavra de Deus diz que não pode simplesmente ir lá, orar por uma pessoa e ela está sem comida dentro de casa, sem nada, você simplesmente orei por ela e vou embora. Ele está falando também no partir do pão, ele está falando de estar junto, ele está falando de comer, ele está falando de se alimentar, né? E aí também ele fala o quê? E as orações. Porque ele fala tanto das orações individuais, e a palavra de Deus fala também de oração uns pelos outros. E às vezes até mesmo confessando as nossas culpas uns aos outros, recebendo a oração para que o Senhor, lá eu pedindo perdão aqui, ela orando por mim, eu aqui pedindo perdão a Deus e eu ser perdoado. Não significa que ela vai me perdoar porque está orando por mim. Mas quando ela está orando, eu também estou orando junto, estou me arrependendo, estou pedindo perdão quando a gente confessa os nossos pecados. Ele fala confessar uns aos outros, não é igual se faz lá, né? Confessar e o outro, eu te perdoo em nome, tá? Não, nada disso. Mas ele fala para você ir lá buscar auxílio com o outro irmão. E aí ele fala assim, poxa, ele vai se compadecer de você, vai manifestar misericórdia e vai orar junto com você, e você na hora lá já confessou que isso é isso, e aí ela vai te ajudar, então vamos orar juntos, peça perdão a Deus. Então há uma orientação de acordo com a palavra de Deus, porque o único que pode perdoar pecado é o Senhor, né? Então ele fala assim, ó, eles se dedicavam, eles perseveravam nestas coisas. Agora, hoje, existe uma dificuldade muito grande em perseverança, tanto na comunhão, quanto no partir do pão, quanto nas orações. Eles mesmo estavam falando lá, o pastor lá estava falando, que eles tiveram lá vamos fazer oração, chamar todo mundo para orar na igreja e tal. E eles começaram a ficar deprimidos, porque ninguém ia orar. E quando ia orar, mais conversava do que mais orava. Mais conversava do que... Nós já tivemos... Esse é o medo. Nós já tivemos essa particularidade, que a gente ia para um culto de oração, e chegava lá, era 1h30 de blá, 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 e quando orava 10, 15 minutos. Você sabe o que o Watchman falou? Que a gente tem que chegar, dobrar o joelho e começar a orar. Não porque tem que ficar a gente gosta muito de falar. Nada, Gosta. Porque é assim, alguém vai ler a palavra e ali já aguça uma certa curiosidade com relação àquele texto. E a própria pessoa, quando lê, também ela sente a coceirinha para falar alguma coisa sobre aquele texto que leu. Ou seja, então, como ela falou, o Ashmani falava o seguinte, o melhor de tudo é você chegar, dobrar o seu joelho e orar. Se tiver que falar algum texto, alguma coisa, fala no final. Né? Traz uma palavra para fechar, né, a oração, aquele tempo de oração,
para que isso não venha atrapalhar o momento, porque, gente, precisamos entender qual é o valor da oração na nossa vida. A gente precisa entender isso. A gente viu uma ministração do Luciano Subirá que fala sobre o porquê orar, né? Então, a gente precisa entender. Quando eu vou orar, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo de uma... o meu pensamento, tá? Você está saindo da dimensão carnal, entrando na dimensão espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. E a palavra de Deus diz assim, que Glória a Deus. aquele que adora a Deus, importa que eu adore em espírito e verdade. Deus é espírito. Então eu tenho que sair dessa dimensão de pensamentos e razões humanas e tenho que entrar na dimensão do espírito para falar com Deus. Essa é a maior dificuldade das pessoas. Porque quando ele entra, ele pega e fala assim, mas eu estou falando sozinho aqui. Ele já está entrando na presença de Deus com raciocínio humano. Ou seja, é uma ação de fé. Porque eu não estou vendo Deus, você não está vendo Jesus, você não está vendo. Mas você está falando com Ele, por quê? Porque é uma ação de fé. Você está falando com Deus e você crê que Ele está presente, crê que Ele está te ouvindo, crê que Ele vai te responder. Claro que Ele vai te responder no tempo, na vontade, no propósito dEle, mas Ele vai responder. Entendeu? Assim, então a gente precisa entender o valor que tem a oração. A gente não simplesmente, vamos falar com Deus aqui, né? E eu sei lá se Deus vai me ouvir ou não, eu sei lá se eu mesmo, às vezes eu fico lamentoso. Ela até falou, eu fico lamentoso com Deus, eu fico chorando, fico reclamando, eu fico me lamentando para Jesus. É difícil ficar do lado dele quando ele está assim, irmãos. É o meu jeito. Mas Deus. eu sei que ele, eu sei ali na hora que eu estou falando, eu sei que eu estou diante dele. E a Bíblia fala para a gente, aleluia, oh glória a Deus. Eu sei que a gente, a palavra de Deus diz para a gente entrar diante de Deus, não com medo, sabe? Não com medo, não com receio, mas com ousadia. Que ousadia é essa? Não é ousadia de peitar ninguém, não. É ousadia de entrar diante daquele que é santo. Daquele que é sobre todas as coisas, ele é santo. E ele fala, entra com ousadia. Porque a gente olha para nós, a gente não vai enxergar nada em nós. Mas quando a gente entra com ousadia, a gente sabe com quem a gente está falando. E sabe que ele é muito mais real do que nós. Né? Glória a Deus. Isso é bom demais, gente. Oh, glória a Deus. O celular anda. Fechou. Aleluia. Glória a Deus. Então... E o melhor de tudo, Jorge, acontecia depois disso tudo. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mas, voltando um pouquinho, Alice, olha só. Voltando aqui, ó. Eles quando se dedicavam a tudo isso aqui, o que isso acontecia com eles? O que acontecia com eles quando eles tinham... Você vê que tem uma reação de Deus, tinha uma né? reação ali, eles assim, todos estavam cheios de temor. Ou seja, quando você reconhece a soberania de Deus, o temor é saber quem Deus é. Amor e temor é de pecar contra Deus, contra o irmão. Né? De pecar contra o irmão. Deus é amor, como muitos dizem, só esquecem de que ele é santo e que ele é juiz. Só quer a parte do amor, né? Que é muito mais light. Mas ele é santo e é juiz. Você reconhecer, gente, o que acontecia, o próprio Moisés teve medo, teve temor de entrar na presença de Deus. O próprio Moisés, que estava habituado a entrar na presença, não é só o povo que estava lá ouvindo aquele barulho. Se você e eu tivéssemos agora hoje, a gente fosse reunir aqui, orar, e começasse a tremer aqui o chão aqui, com certeza a gente ia cair de cara no chão de medo. Ou não? De medo. Porque Deus é isso. Deus é santo, mas é juiz. E outra, a sua presença é muito grande, gente. É grande demais, é grande demais. Por isso que quando a gente sente a presença de Deus, Deus dá um filetinho. Porque a gente não suporta a presença total, nem 10% da presença da glória de Deus. Não suporta.
Então eles estavam cheios de temor, porque essa era a consequência, o que causava nele. E aí o que ela disse. E o que aconteceu depois? Muitas maravilhas e sinais eram feitos e não por só eles. isso, né? Eles começavam a não dar tanto valor às coisas daqui da terra, que eles vendiam os bens. Isso. Não Não, davam mas tanto não valor. é que alguém tinha pedido para eles, não. Ninguém pedia, eles vendiam porque queriam ajudar um ao outro, porque eles eram tão Não queria ter mais aquela que o coisa outro. tão incomum que eles vendiam não. os bens Eles deles. não tinham nada como propriamente deles. Não, Né? A Bíblia isso. ensina isso a nós. Esse, Que a gente não tenha nada como propriamente seu, né? Que é o Senhor que É. dá, né? Então eles tinham. Tudo vem E do o Espírito Senhor. Santo estava tava reinando tanto ali na vida deles, né? O Espírito Santo que estava governando mesmo eles, que fez eles sentirem essa vontade mas isso é o que... de dividir tudo que eles tinham. Você vê Isso que é o que a presença de Deus, faz, né? né, o temor ao Senhor, traz uma reação natural. Você vê, amor, a gente precisa sempre pegar aquilo que a gente está sentindo e ver se há respaldo na palavra. Sim, É. sim, Né? verdade. Igual Para não ser guiado por sentimento. isso, você tá meio egoísta, tá achando ruim dos outros tocar naquilo que é teu? Vamos ver se tem respaldo na Tá palavra? falando, é meu. Vamos ver se tem respaldo na palavra, né? É. Eu digo isso pra mim mesmo, irmãos. Pra mim mesmo eu tô falando isso, né? Então, você tá achando ruim de não estar usufruindo aquilo que é teu? Olha, Qual é o respaldo da palavra? Eu Não creio há, não há. eu creio que essa reação que eles tiveram aqui, hoje, é muito difícil na igreja. Não é porque é difícil, porque tem alguma coisa que complica, não. O difícil é porque não tem essa reação. Porque a gente vê, por exemplo, a gente está falando aqui de nós, aqui, que temos um único bem, né, que é a nossa casa, e o salário nosso e mais nada. Mas tem muitos que servem a Deus que têm 10, 20 propriedades e que tem condição, mas não ajuda ninguém. Vê o irmão lá sem ter onde morar. E ele tem 10, ele tem. E não tem essa reação. O que está fazendo com que esta reação não seja produzida? É porque está quebrando esse princípio. Então, O princípio da comunhão, do partir do pão e das orações. nunca que você vai perder por dar. Sim. Não. Porque ainda que você ache que a pessoa vai pegar aquilo que você deu e vai esbanjar, não importa. O que importa é que diante de Deus você semeou dá. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então nunca você vai perder por dar. Nunca você vai perder por amar. Porque doar é amar, né? Nunca. Não há como perder, irmãos. Se você anda em amor, se você doa, se você dá alguma coisa que ainda que você acha que a pessoa se aproveitou de você, não importa. Diante de Deus, você está amontoando riquezas eternas. Não são riquezas passageiras. Então aqui eles não davam valor mais àquilo que era deles, né? Existe uma coisa aqui que a gente tem que observar aqui, gente. Olha só. Você vê que é só em sete versículos. Ele fala assim, que todos estavam cheios de temor. Porém, veja só uma coisa, no 44, diz assim, os que Criam, mantinham-se unidos. havia uma sensação de temor entre as pessoas. Mas diz assim, os que criam. Quer dizer, mesmo no meio desses todos que enchiam o coração de temor, havia aqueles que criam. E quando eles criam, eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, ele não buscava, como ela citou aqui, mas não buscava razão para fazer o bem. Porque a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é buscar razão para fazer o bem, para ser bom. Será que a pessoa ele vai julgar primeiro, né? Aí vai se a pessoa peneirar é e ver se merecedora. merece. Né? É. É igual esses programas que tem de reforma de casa, né? Que É. vão lá, Ai, vão ele lá merece. reformar. Ah, porque ele é uma pessoa maravilhosa na Ele vizinhança. merece. Porque ajuda todo mundo.
porque ele ficava lá no Afeganistão e eles nunca pensam neles mesmos. É tão humano, né? Tudo isso. Eu queria ver, olha, aquele cara ali não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Vamos reformar aquela casa dele ali. A casa dele parece a casa das bruxas de Blair. Uma casa horrorosa, caindo aos pedaços. Ninguém vai querer ajudar aquela pessoa. Não vamos reformar não, que ele é ruim, ele não fala com ninguém. Não é verdade? Por acaso você já viu um programa que fale isso? Não. É só, ele Não, ajuda todo mundo, só pensa nas pessoas, não pensa nele. É muito demagogo. Fala né? que se Muito você piegas. ajuda uma pessoa que você gosta, que tá ali perto de você, E que pode que até diferença te retribuir, que bem você faz. nada nenhum. Nada. Nenhum. É, isso é bem do mundo Olha, mesmo. nós né? tivemos. E é nós, difícil você fazer bem pra uma pessoa chata, né? nós Mas você tivemos- dá o bem porque você tem o bem dentro de você para dar. Né? Mas nós tivemos na nossa vida uma experiência nossa com relação a isso. Houve uma época da minha vida que eu fiquei sem emprego e eu pegava, procurava emprego e não arrumava. Tudo que eu tentava fazer eu não conseguia. E muitas vezes, muitos julgaram a gente para nos ajudar. Por quê? Porque como é uma pessoa saudável, como uma pessoa que achava o quê? Que eu não procurava emprego, que eu ficava em Ficava lá casa, sentadinho no sentado no sofá, Não tem assistindo a sessão da tarde. Eu ouvi muito disso, sabia? Tá Mas assistindo a sessão também da tarde. tivemos Mas muita tive- ajuda. Gente, estou falando um lado, né? Estou falando um lado. Deus não desampara a gente. As pessoas desamparam a gente, mas Deus não desampara. Mas eu estou falando esse lado de que, do julgamento, do pré-julgamento, que a pessoa faz a respeito de você para ajudar. Ela primeiro vai buscar qual é a razão para te ajudar. Ela não faz exatamente como esse aqui. Eles simplesmente decidiram. Não procurou vasculhar a vida de ninguém, sabendo se ele trabalhava, se ele não trabalhava, para poder ajudar. Ele percebia que havia necessidade naquela pessoa, ele ia lá e de bom grado fazia isso. Nós encontramos também na nossa experiência, na nossa vida, também pessoas que nos ajudaram. Sim. Agora, tivemos também igrejas que nos abandonaram. Né? Que quando houve uma solicitação daquilo que a gente precisava, a gente então precisava de arroz, feijão, mas também precisava de sabão em pó, sabonete, escova de dente, essas coisas, que ele não tinha dinheiro para comprar nada, gente. Eu ganhava, nessa época, R$ 280. Eu pagava a prestação lá da casa que a gente morava, 240. Não, 125. 125, mas aí É. tinha outras, luz e água, tudo. Sobrava para nós R$ 40. Pra gente sustentar, sabe o quê? A minha filha não era casada, o Israel não era casado, a Rabi não era 3 casada adolescentes e o Abner e não uma era casado. criança, 4 adolescentes comendo igual frieira. Vocês imaginam o que é isso? Meu? Então nós passamos um momento muito difícil. O que a igreja fez? O que é isso? Vocês estão querendo demais. E não deu nada. Entendeu? A gente não fala igreja aqui, qual é a igreja, por questão ética. Mas que a gente também foi abandonado por aqueles que deveriam exercitar isso que nós estamos lendo aqui na palavra. Não basta você apenas ler os textos. Se você não praticar eles, não significa nada. Nem perante Deus e nem perante a sociedade, né? Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de dar? Porque elas têm o que é bem dela como se fosse dela. Né? Sendo que o que a gente tem aqui na terra não é nosso. Tudo do Não é Senhor. nosso, é do Senhor. Não é nosso. Se Deus te deu um casão, né, e te deu um carrão, e você está muito bem aí financeiramente, não é seu, né? Se você entregou sua vida a Jesus, né, e falou para Ele governar a sua vida, tudo que você tem não é seu, Deus te deu por algum motivo. E quando nós voltamos para São Paulo, voltamos sem nada. Só que aí tem o outro lado, né? Deus levantou estas pessoas que não ficaram buscando razão e nos deu cobertor, nos deu... Olha,
fez maravilhas. Então, E como a gente não comia pizza há muito tempo, nós fomos na casa de um deles, eles comprou 9 pizzas e a gente comeu até a tampa. Um desses já tá com jeito. então mas também tem o outro lado, né? Eu lembro que a gente estava numa igreja que o pastor estava pregando sobre isso. Sim. E querendo que o povo exercitasse. Então, o pessoal falava assim, pegava a chave do carro e falava assim, olha, irmão, essa chave aqui não é minha, viu? É nosso. Mas aí começou a aparecer o quê? Pessoas se Os aproveitando. aproveitadores. Mas até aqui, né, teve, né, as pessoas que queriam se aproveitar. Não quiseram se aproveitar, mas quiseram aparecer. Que depois dessa parte tem, Isso mas aqui é só veio. pra... Ananias e Safira, né? É só pra ser Então, verdadeiro. qual é a marca do cristão? A temperança, né? Sim, Aqui não é uma caberia, coisa exagerada. nessa situação caberia a temperança. Você vê uma coisa que aqui eles foram até extremos. Eles foram extremos e radicais, porque eles vendiam. Ninguém mandou, os apóstolos chegaram e falaram assim, gente, igual a gente vê hoje, né? Se você der, você quer ver? Muitas seitas. Ele- Manda vender tudo, Tudo. manda vender tudo. Só que fica pro dono da seita, né? É esse ponto. Aqui os chefe apóstolos não é não dividido. mandaram eles fazerem, eles decidiram de coração fazer o seguinte, vender tudo, começaram a vender suas propriedades. Porque eles estavam tão juntos, né? Uma que eles estavam sendo perseguidos, né? Por Roma e também pelos judeus. E então eles ficavam tanto tempo juntos ali que não tinha por que eles terem as propriedades divididas, né? Também. Não, e eles queriam ter tudo de igual forma. Vamos supor, Mas eu tenho faltava conforto, eu um, quero que o outro também tenha conforto. Também tinha. Ou seja, todos vivam confortavelmente, abastados, né, ali supridos em suas necessidades. Tanto é que eles vendiam e eles distribuíam a cada um conforme a necessidade da pessoa. Né? Aí, vamos supor, o cara anda de chinelo, aí ele ia lá e dava o sapato para ele. Né? Tô falando coisa mínima, né? Aqui onde a gente mora, se levantou assim uma igreja que eu vi assim um pessoal falando, vamos para aquela igreja daquele pastor que ele paga as contas Paga da as gente. contas, isso. Se você tiver endividado, ele paga as tuas dívidas. Meu Deus. E aí as pessoas Talvez começaram o a falar. coração, né, desse pastor Era era realmente inteiro, inteiro. né? Mas as pessoas a que se pessoa ir aproximam para a igreja dele só por causa disso, né? E devia ser tão inteiro mesmo que o Senhor já levou ele também, né? Aí, ó, outra coisa aqui. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Hoje em dia é muito cansativo para todo mundo, né? Porque perdeu-se o hábito. De estar junto. De estar junto. É. Então se torna... Até em cansativo. família é Isso, difícil. até em família é difícil, gente. E aí ele fala assim, em suas casas, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Porque a prioridade, assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem a tendência a começar a viver uma vida complicada, não simples. Né? A questão, a gente precisa ter uma vida simples, né? Se você tem, né, o que comer, o que vestir, onde morar, esteja satisfeito, mas às vezes a gente fica tão atrás Correndo de ter. atrás de tanta Ai, porque eu coisa, preciso né? de mais um sapato, preciso de mais uma calça jeans. Ai, porque eu preciso de mais um brinco. Ai, porque eu preciso de mais uma bicicleta. Ai, porque eu preciso de mais um cômodo na minha casa. Ai, porque eu preciso de, né? A gente Um sofá aí, novo, eu de preciso de fogão um sofá novo. novo, de um fogão, de uma E geladeira. começa a se afadigar por Aí querer, vou por trabalhar para possuir. conseguir. E aí a gente começa a deixar aquilo que é importante de lado, né? Que é o que está em comunhão. Por que eu tô nesse mundo? É para ter coisas aqui? É para viver como filho do rei? Não. É para fazer a vontade do Senhor, é para viver em comunhão. Por que eu preciso viver em comunhão com meu irmão? Porque só assim eu vou aprender a ser um bom cristão. Né? Que eu vi até um postzinho acho que no Facebook, a mulher falando assim, porque eu não quero ir pra igreja, não, que eu não quero ficar com esse povo, não. Tá bom, você não quer ficar com... E como é que você fala que quer ir pro céu? Porque lá no céu tá todo esse Tá todo povo mundo aí junto. que tá lá na igreja que você não quer conviver. E aí, como é que você vai fazer? Você acha que vai ter um lugar VIP só pra você? Não, meu filho. Se você não conseguir viver com o teu irmão aqui, se você não consegue amar ele com os defeitos dele, porque ele ainda
né, ainda não foi Transformado. transformado. Se você não conseguiu, meu filho, então você me perdoa, mas você vai viver lá onde ninguém é transformado. É. A gente precisa, não é fácil amar. Não é não. E muitas vezes, muitos de Mas lá nós, no céu vai ser fácil, Sim, porque lá mas tá todo... então, mas você primeiro teve que conviver com a casca dura. Lá ele não vai ter casca mais, né? muitos, E fala, nossa, meu irmão, como é muitos de nós- fácil. Ai, você é tão bonzinho. e muitos de nós têm dificuldade Ai, de ai. entender Ai, ai. que muitas vezes as necessidades que nós vivemos e as lutas que atravessamos, a gente tem dificuldade de entender que isso é um ato de amor e misericórdia de Deus. Sim, o Senhor Por nos quê? moldando, né? Porque são elas que fazem com que a gente busque o Senhor. Parece uma coisa forçada, porque quando você passa por dificuldade, uma das primeiras coisas que você vai fazer é orar. Quando alguém tem um ente querido seu que foi internado com câncer no hospital, o que ele faz? Começa a correr por todo mundo e pedir oração. E ele também começa a clamar a Deus. Claro que o câncer lá não é, vamos considerar que isso é um benefício, é um malefício. Mas a permissão de Deus é para que você não se perca. Sabe? A gente, se Deus enchesse a gente e nos abastasse por completo, será que nós estaríamos servindo a Deus ou a nós mesmos? Há pessoas que Deus dá mesmo, né? A Porque abastança. ela tem um Porque sabe coração que ele pode despojado. ter. É. É igual essa pessoa aí que ajudou a gente que deu É. pizza, deu cama, deu um monte de coisa, né? Ele era assim, era uma pessoa que adorava levar a gente pra fazer os aniversários, ia lá a criançada toda nas festas de aniversário. Mas o mais triste, E o coração dele era assim, aberto, né? o mais triste é que ele não era crente, viu? Mas se Mas se converteu. Mas se converteu, agora tá com Jesus. Ele está na presença de Deus, foi salvo. Mas o mais triste é que ele não era crente, mas tinha um coração misericordioso. Deus usava a vida dele para nos abençoar. Mas a esposa dele era crente. Sempre foi E crente. tinha um E coração ele era, tão bom quanto na realidade, como diz a palavra, né, que o marido descrente é abençoado, né, pela mulher crente. Né? Olha, E o ele meu era. avô, não era crente, minha avó era. Aí, quando chegava as irmãs em casa, né, da casa da minha avó, meu avô ficava todo alegre e falava, minhas cunhadas estão tudo aí. Ele Era irmã, era né? irmã, Ai, minhas gente. cunhadas tá tudo em casa hoje. É. Que beleza. Então é muito importante a gente pensar nisso, gente. Porque você não vai ver a luta, não vai ver a tribulação apenas como uma coisa que veio para te destruir. Você precisa parar um pouco para pensar. Né? A luta muitas vezes é como se fosse um ato de Deus chamando a nossa atenção para olhar para Ele. Sabe? Para olhar para Ele. É difícil. É difícil, sabe por quê? Porque ao invés de olhar para Ele, a gente fica olhando para a luta. Né? A gente fica olhando para a dificuldade. E o diabo faz questão de ficar do nosso lado aqui, ó, igual você vê mesmo nas coisinhas aqui, ó, no ouvido, né, falando com você que olha só o que aconteceu com você. Você foi fiel a Deus, o que está acontecendo. Então ele vai fazer isso. Mas a gente tem que perceber que Deus está nos chamando a nossa atenção para Ele. Para Ele. Porque se você vai para o seu quarto orar e falar com Deus, é porque Ele chamou sua atenção para Ele. Você tem que perceber. Então nós temos que parar de olhar as circunstâncias são reais? São. Elas são de fato? São. Elas estão diante dos seus olhos? São. Mas acima delas está o Senhor, que cuida de você, que te guarda, que te abençoa. Certamente vai chegar um momento que Ele vê que o seu coração está totalmente desprovido e desarraigado da luta e que a sua fé foi fortalecida. E aí Ele vem com milagre, Ele vem com socorro para te abençoar. Ele tem prazer em fazer isso. Né? Tem prazer Você em fazer vê aqui que eles se reuniam no pátio do templo, né? Tipo assim, na boca do leão. É verdade, até. Eles se reuniam no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, né? Acho que não sei, não devia ter casa
tão grande, a ponto que era mais de 3.000 pessoas, né? E ainda, ó, juntos É. participavam Não. das refeições, Refeições com alegria. É tão gostoso. Fala assim que quando o crente junta pra comer, né? Come que é uma beleza. Come que é uma Que beleza. crente é um povo que come demais, né? É, nós Mas ia- é olha, muito mas bom. nós íamos aqui para Ubatuba e a gente participamos aqui da igreja, né? Louvor e Paz. Não, Cristo Não, é Louvor e poder. Paz. Cristo é poder, oh meu Deus. Louvor e Paz. Cristo é poder. Então, e os irmãos tinham isso de fazer aniversário Ah, era muito bom. e de se juntar, né? E aí falava, vamos fazer um churrasco. Todo mundo levava Todo carne. mundo. Levava um E, quilinho. e as mulheres levavam E levava salada. salada. Olha, tanta coisa, irmãos, tanta coisa. E era aquela festa, enquanto isso, os músicos tocando e a gente dançando. E a gente cantando, diante do louvando a Senhor, Deus, irmãos, louvando a É, Deus, né? olha, que delícia, A gente viu? brincava, a gente se É, divertia, a gente se a brincava. gente orava junto, se alegrava, chorava junto. Olha, foi um tempo Foi um muito tempo maravilhoso, muito maravilhoso, né? Aí veio né? a pandemia. Aí a pandemia Aí, veio e parou pronto. com tudo isso. Acabou tudo. Mas glória a Deus, né, por tudo isso, né? Tivemos um tempo Temos um tempo de bom pra muito, lembrar, né? muita Pra comunhão. gente ver que isso é possível. É possível. A gente vê que E isso nossa é possível, alegria né? era muito grande, muito muito grande. Agora, isso aqui, Sabe? essa alegria, a sinceridade do coração das pessoas, trazia um resultado maior ainda. Trazia um resultado maior ainda. Sim, que traziam vidas Olha do só. Senhor. Ele falava o seguinte, tendo a simpatia do povo, É, porque eles viviam assim. E aí, o que que acontecia? Aqui diz que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É tão lindo isso, né? Olha o resultado que traz a comunhão, o partir do pão, a oração, a perseverança, né, a dedicação ao serviço do Senhor, a um coração voluntário, aquele que entrega realmente o seu coração, a sua vida ali para servir o Senhor, ela vai trazer um resultado de salvação. Porque as pessoas vão olhar isso e vão falar, meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu quero fazer parte disso. tá junto, né? O mundo Porque anseia por isso, gente. eu fico pensando as outras religiões que, principalmente que havia naquela época, eram religiões que não falavam de amor, sabe? Não falava não. Você pode ver que essas outras religiões aí tudo assim, a ferro e fogo, né? É vingança. Não há salvação, não há salvação. não há paz, não há libertação de nada. Há castigo, Quando não, Deus vingativo. Quando não, é o alívio da mente, o alívio da alma. Da e pronto. alma e acabou. Mas também não traz vida eterna. Não adianta. Você pode até curar as suas emoções, pode achar cura para suas emoções Que o humanas, hinduísmo diz que não há mas- pecado. Não, mas eles... mas não encontra mas salvação para o espírito, para a alma. Mas no hinduísmo, igual eles falam, né? Que a nossa alma, ela não morre. A gente vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. E essa reencarnação para eles é um peso tão Sofrimento grande. horrível. Sofrimento. Eles pensar que vão reencarnar, que por isso que eles criaram certos rituais para É. conseguir suportar o peso de não Outra coisa, poder gente. sair desse mundo. Parar de pra alcançar o nirvana, né? Mas olha Então, só, isso é muito terrível. Sim. Né? Olha só, Sendo que gente. Jesus veio para dar de graça o É. perdão. olha só, para a gente se alegrar, para a gente sentir alegria no espírito, a gente não precisa de nada, só que basta conversar a respeito do Só. Senhor, Ele está Sim, O presente. Senhor se Falar coloca A gente não de precisa Deus, falar fazer da Bíblia. nada disso, a gente não precisa fazer nada disso para encontrar alívio para o nosso íntimo. Quando a gente fala A de vida Jesus, nos o nosso carrega de, coração a vida nos carrega de cheio, tantas, né? alegria. tantas pressões. A vida nos carrega de tantas pressões. Mas aonde você encontra alívio? Jesus disse, né? Vinde após mim. Vinde após mim não. Olha só, perdeu. É que o senhor pensou na música. Não, é que eu peguei eu te falei pescador e tal. Mas vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos. Aliviarei. Gente, nós estamos falando aqui, mas o nosso coração ferve da presença do Senhor, da alegria do Senhor. É porque e não Jesus- precisamos de nada Jesus disso tá para do esvaziar a nosso lado, mente. assim, igual Não precisamos esvaziar a mente. É, Não precisa esvaziar a mente, não. A não, gente enche não. Encher da do palavra. Espírito, a gente se enche do Espírito. É. Né? Não esvazia, não. A gente se enche. Enche do Espírito Santo.
que traz alegria ao nosso coração Jorge, e nos dá o prazer. hoje, antes de terminar, que já é agora, vamos fazer uma oração com as Amém. pessoas que estão se sentindo Amém. sobrecarregadas, né? Tá bom. Que o Senhor tem alívio para você. Amém. Entrega ao Senhor agora. Você pode Sabe, orar aquilo conosco, que está viu? te trazendo peso, preocupação, tristeza, angústia. E o Senhor vai tomar nos ombros dele. Tem muita Entrega aflição, ao né? Senhor, Tem toda muita a aflição aflição. no mundo. Você que tem a Sim. oportunidade de estar nos Você vendo, você pode a gente descansar, não sabe porque como ele é que tá cuida. a sua vida, o seu coração, mas nós podemos orar. E nós vamos orar ao mesmo Senhor que está aqui Amém, e Jesus. está aí com você. O mesmo Espírito que está aqui está aí. E ele pode trazer alívio para a sua alma. Pai, em nome de Em Jesus, nome de Jesus. nos colocamos diante da tua Oh, presença nessa Senhor hora. Jesus. Nós não sabemos como Sim, essas pessoas Pai. estão. Nós vivemos Toma aflições no agora, mundo, Pai. Senhor, toda O peso dor, das todo aflições, fardo. o peso da opressão é muito Todo grande. peso, Senhor. Mas a gente encontra alívio na Traz, presença Senhor, do Senhor. descanso. O Senhor chama ao Senhor aquele que está Em cansado, nome de aquele que se sente Jesus. sobrecarregado, que o Senhor Sim, realmente meu traz um Pai. alívio. Então nós estamos orando por esta pessoa, por esta família, Haja, Senhor, por este alívio, lar, Pai. por este pai, por esta mãe, Sim, por este Senhor. irmão, por Esse este amigo. adolescente, Pai. Em nome de Jesus, peso, nós invocamos o teu nome, sai em Senhor, nome de Jesus. e vem com providência. Não sabemos qual é a aflição, mas Senhor. vem com providência Traz e alívio, opera um milagre, Pai. Senhor, Traz na vida de descanso, cada uma Pai. dessas pessoas, Senhor. Tem pessoas que estão com parentes, amigos, irmãos hospitalizados, Deus, às vezes desenganados pelos médicos, Senhor. Deus, glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica, Senhor. Fortalece o coração Opera maravilha, daquele que muitas Senhor. vezes tem, Senhor, na sua consciência de que o seu nome de pai, Jesus. ou a sua mãe, ou seu irmão, está na hora de partir. Então ele percebe isso, mas não, ele fica relutante, Senhor. Ó Deus, consola este coração. Consola, Deus, para Pai. mostrar Oh, um lugar Deus. excelente da glória do Senhor e da Aleluia, presença do Jesus. Senhor e daquilo que o Senhor realmente tem preparado para nós, Pai. Amém. Nós te agradecemos, meu Deus, porque Obrigado, sabemos que o Senhor Pai. nos ouve. Assim como o Senhor Teu Jesus orou, fardo é Pai. leve, o teu jugo é suave. Orou, Pai, por ocasião, meu Deus, da Glória ressurreição a de Deus. Lázaro. O Senhor falou assim: Pai, eu pensei que tu me ouves. E nós dissemos aqui, Jesus, nós És o bem mesmo, sabemos Senhor. que tu nos ouves. Aleluia. Então opera, Senhor, o milagre na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é maravilhoso a gente estudar, né? Esse tempo tão gostoso de comunhão. Você está convidado a participar conosco na próxima quarta-feira, às 15 horas, no nosso... vem tomar o café da tarde com a gente, nosso café da tarde com a palavra. E Deus certamente, como tem falado com a gente hoje aqui, vai continuar falando. Amém? Seja dedicado, seja perseverante, lute, porque certamente você não está sozinho, o Senhor vai te dar vitória. Queremos também convidar você que mora aqui na região, mora aqui perto de nós aqui, nós temos nosso grupo familiar, que é na sexta-feira, às 20 horas, em frente ali o posto Não. Frediani. Sexta agora vai ser aqui em casa. Opa! Rua Macu. Sexta-feira vai ser aqui na minha casa, na Rua Macuco, número 27. Aqui, a rua é em frente ao depósito Frediani. O Frediani não, o do Feitosa, perdão. Depósito Feitosa. Venha e a gente tem um estudo assim tão dinâmico quanto esse. E você pode participar, são questões que falam do seu dia a dia, daquilo que nós precisamos aprender a palavra do Senhor. E domingo, lá agora, né, em frente ao posto Frediani, o nosso culto de adoração a Deus, às 19 horas. Culto de adoração ao Senhor. Deus tem algo a falar com você. Ouça a palavra do Senhor. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar e te dê uma semana ainda abençoada para a Amém. glória e Amém. honra do nome de Jesus. Como isso aqui não é, a nossa câmera não é profissional, eu tenho que sair daqui, é amador, eu tenho que sair daqui e desligar. Então você vai ver eu levantar, sair e desligar enquanto elas estão aqui, ó. Blá, 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 blá. Vai. Tá bom? Então, tá. E não fizeram blá 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 blá.